Olá, boa tarde a todos. É uma honra mediar esse encontro que reúne especialistas com ampla experiência na esfera migratória. O nosso tema de hoje é nova política migratória sobre o governo Trump. Vivemos em um mundo contemporâneo que desafia constantemente as fronteiras do direito. Migração, expatriação, direitos humanos estão no centro do debate de forma global, influenciando políticas públicas, relações internacionais e a vida de milhões de pessoas. Hoje vamos discutir a ampliação prática dessas questões, tanto sob a ótica jurídica quanto pela experiência profissional de atuação nos Estados Unidos da América. Quero agradecer o nosso presidente da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Nicodemos, e a nossa presidente, doutora Ana Basílio. Quem são as nossas convidadas de hoje? Doutora Mariana Celestino, advogada internacionalista, especialista em direitos humanos, diretora do Instituto Luiz Gama, com forte atuação em processos de direitos humanos e vistos de EB2NW. Já vamos falar mais sobre isso. E Fanchele Barra, paralegal renomada nos Estados Unidos da América, Accredited Representative. O que será isso? Vamos saber também daqui a pouco. Com experiência prática diária atendendo as comunidades brasileiras pelo mundo e também estrangeiros. Vamos começar? Doutora Mariana, vou começar com a doutora, que tem a expertise em razão dos direitos humanos. Como a doutora enxerga a conexão entre direitos humanos, processos migratórios no contexto contemporâneo? Ontem nós falávamos, em uma aula que quando a gente estuda na universidade, a gente fala dos direitos humanos, ou seja, do direito internacional, a gente tem um foco para os direitos humanos e o direito migratório. Com isso, com a expertise que eu tenho hoje, eu sempre falo que nós temos ali o coração e o pulmão do direito internacional. Como a doutora vê essa conexão? Bom, eu queria primeiramente agradecer esse convite de estar aqui junto com vocês, minha querida doutora Rita, querida Fanchiele, e agradecer o convite da OAB do Rio de Janeiro também, da Comissão de Direito Internacional. Falar que para mim é uma grande honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, atual e que merece a atenção de nós, operadores do direito, né? A doutora Rita sabe que eu adorei isso que ela falou sobre direitos humanos e também migração ser coração e pulmão de direito internacional. Por quê? Não há o que se falar em direito internacional sem falar em migração. Afinal de contas, a sociedade contemporânea, ela nasceu de um movimento migratório grande e extenso que começou ali da Europa e foi, estou falando de sociedade contemporânea, né? E foi ali para as Américas. Então, todo esse fenômeno, ele nasceu com migração. E às vezes falta para a gente falar sobre isso, que a migração ela é realmente coração de todo o direito internacional. Mais que isso, a gente já estudou também, eu já tive a oportunidade de ministrar uma aula com a doutora Rita, onde a gente foi historicamente atrás dessa noção de migração e por que é tão importante, e falamos que antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o princípio da soberania dos países como corolário de direito internacional, e que depois da Segunda Guerra, a gente tem vários autores que defendem, inclusive eu, né, como advogado internacionalista, mas, por exemplo, querido professor Cansado Trindade, que defende que o cerne do direito internacional não são os países ou sua soberania, mas a pessoa humana titular de dignidade, pessoa humana, de dignidade, né? Enfim. E aí que a gente já vê essa reviravolta do direito internacional para os direitos humanos. Então, hoje, atualmente, não há o que se falar em direito internacional
sem falar sobre migração, né, direito migratório e principalmente sobre direitos humanos, porque a gente entende que hoje a gente deve olhar para direito internacional e ver a pessoa como titular de direito, não mais um país, né? Porque foi assim, com esse pensamento retrógrado, que a gente teve ali, infelizmente, as atrocidades da Segunda Guerra, porque as pessoas viam apenas o direito dos países, soberania, enfim. Então, hoje é intrinsecamente ligado, não há o que se falar de uma matéria sem falar da outra, né? Perfeito, 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 concordo. E hoje a gente tem também essa nova política migratória, Fancelli barra, que é paralegal nos Estados Unidos da América. Gostaria de falar sobre o tema e como é a sua atuação como paralegal, que no Brasil, na verdade, nós não temos esta função e deveríamos ter. Verdade. Primeiramente, agradeço o convite. É uma honra estar aqui, realmente, e muito obrigada a todos vocês, ao convite da doutora Rita, da OAB do Rio de Janeiro. Um prazer estar aqui com a doutora Mariana, que eu sou super fã, então, meu muito obrigada. Sobre a questão do paralegal, nós não temos no Brasil ainda, né? Eu espero que em breve tenha essa junção aí, esse trabalho em equipe entre o advogado e o paralegal, que nos Estados Unidos é o braço direito realmente do advogado, né? Então, enquanto para as pessoas entenderem um pouco, o advogado aqui, ele na primeira consulta jurídica, ele já explica para o cliente quem vai ser o advogado, quem vai ser o paralegal que vai estar acompanhando o processo. Então, quando o cliente telefona para o escritório, ele vai estar conversando com uma pessoa que entende sobre o processo, entende sobre as leis, né, no caso, imigratórias, né, a área que eu atuo. Então, assim, é o braço direito mesmo do advogado de passar para o cliente o que precisa, a documentação necessária, a, todas as questões do momento, né? Os clientes telefonam, veio uma mensagem na internet, por exemplo, imediatamente eles ligam para o escritório e não tem como o advogado ficar todo o tempo atendendo uma ligação telefônica. Então, o paralegal fornece todo esse suporte para o advogado. Perfeito. É tão novo para nós, né? Seria perfeito que no Brasil também tivéssemos essa função tão essencial e principalmente nos processos migratórios, que na verdade são processos que demandam responsabilidade. Falando de Estados Unidos, nós temos aproximadamente 200 vistos. E falando do governo e das mudanças, eu vou trazer à tona um visto que é o mais buscado por nós que somos advogados, ou seja, o EB2NIW. Doutora Mariana, gostaria de falar sobre o tema e adentrando o assunto que nos trouxe até aqui hoje, ou seja, as mudanças em razão desse tema. Nós fizemos uma live há 2 semanas e já temos mudanças. Exatamente. O visto EB2NW, ele é o queridinho da nossa classe de advogados, né? Por quê? O visto EB2NW, ele é um visto de trabalho para os Estados Unidos, para esses profissionais com habilidades excepcionais. Então, veja, há uma diferenciação entre habilidades excepcionais e habilidades extraordinárias. As habilidades extraordinárias é aquele topo da carreira. Então, você tem premiação, enfim. E habilidades excepcionais, a gente tem alguns requisitos para cumprir, mas ela está um pouco ali abaixo de habilidades extraordinárias. Então, perfeito para advogados, né? E aí, o que, que é diferente do EB2NW que atrai muita gente? Para os outros vistos de trabalho, em sua maioria, a gente precisa de um sponsor nos Estados Unidos, ou seja, um empregador que fale: olha, venha para os Estados Unidos, que eu vou ser o seu sponsor no seu visto de trabalho. E muitas vezes do Brasil é difícil arrumar esse empregador, né? É aquilo que eu falo, o visto de trabalho, ele tem característica dúplice, às vezes tríplice, né? Porque nesses outros casos, você tem que arrumar o trabalho, ter o sponsor e ter o visto. Já no EB2NW, você só precisa ter o visto, né? Por quê? NW
é a sigla para National Interest Waiver. O que que é um waiver? É uma dispensa. Então, se você é um profissional com habilidades excepcionais, você pode ter uma dispensa legal, de um sponsor nos Estados Unidos, de uma empresa te patrocinando, por exemplo, né? E aí, o que que a gente tem de novidade com relação a esse visto? E é um visto muito, muito interessante, principalmente para aqueles profissionais que estão no Brasil ainda e que ainda não têm esse networking, às vezes nos Estados Unidos, para ter esse sponsor peticionando por ele ali. O que a gente tem visto de mudança com o governo Trump? As regras estão mais rígidas e é importante a gente saber disso para poder também fortalecer o nosso pedido, tá? Com regras mais rígidas, veja, se você tem esse National Interest Waiver, que vai ali falar sobre o interesse nacional dos Estados Unidos, então não basta que você seja um profissional com habilidades excepcionais. Você também tem que comprovar que é de interesse norte-americano trazer você para os Estados Unidos com a dispensa de um empregador. Então, veja, você tem que adequar o seu pedido e o seu currículo a fim de comprovar que você é um profissional que os Estados Unidos precisa. Então, qual é a grande importância de entender este momento nos Estados Unidos? Identificar aonde os Estados Unidos precisam do seu trabalho. Você, enquanto advogado, você tem um leque de opções, né? Advogados e outras profissões. Você só precisa direcionar o seu currículo, as suas experiências para esse mercado em que os Estados Unidos não têm mão de obra de norte-americanos. E aí é segredo para sucesso, né? E a gente sabe que é um visto tão assim usado que o ano fiscal migratório dos Estados Unidos vai de 1º de outubro a 30 de setembro todos os anos, né? Então a gente está quase ali começando o ano fiscal de 2026. E já acabaram os vistos disponíveis neste ano fiscal migratório que a gente está de 2025 para a EB2NW. Então veja, muitas pessoas lançam mão desse visto. Daí a maior necessidade da gente realmente fortalecer o nosso application se a gente quer realmente ter esse pedido aprovado, né, doutora? Muito bom. Falando hoje do tema nova política migratória do governo Trump. E a pergunta, depois dessa explanação maravilhosa, falando de um visto que ele é muito buscado, eu sei que a Fancelli, o que que ela faz como paralegal? Sempre antes de usar o visto que o próprio cliente pede para fazer, faz uma consulta de análise de viabilidade. No seu ponto de vista, quais são as principais mudanças hoje em relação da política migratória? Com certeza, o que a doutora Mariana falou, muito mais exigente, eles estão verificando a fundo mesmo, porque para o EB2NW, por exemplo, exige um business plan, que é em português, seria um planejamento de negócios, um plano de negócios, o que que a pessoa iria fazer nos Estados Unidos, né? Então, assim, hoje, eles estão questionando muito mais. No decorrer do processo, tem sido raro uma petição ser aprovada direto. Então, eles solicitam um request for evidence, que é a solicitação de mais evidências. E um outro detalhe importante que nós temos percebido é que eles estão agora revisando os processos de quem já recebeu os green cards. Então, isso é bem importante a gente trazer, é algo recente. Eu já tenho clientes que foram chamados para entrevista, eles, não sei se foi um erro, que eles agora vão chamar para uma nova entrevista, mas eles querem saber também se esses profissionais estão trabalhando na área. Isso é uma notícia bem Recente. recente, né, desta semana, porque aquela pessoa fez todo um processo, apresentou um business plan, um plano de negócios, recebeu o green card e às vezes está trabalhando numa outra área. Então é importante a gente trazer algo, né, desta semana que algumas entrevistas já foram emitidas,
né, a gente chama aqui de interview notice, para essas pessoas comparecerem. Então, fica parecendo que foi um erro, talvez, deles terem mandado essa entrevista inicial, ou já estão realmente nessa captura, se o profissional está exercendo para o pleito imigratório, né, que foi solicitado. Por isso que é importante fazer essa primeira consulta, essa análise de viabilidade, conforme eu disse, são mais de 200 vistos. Às vezes o cliente vem de pronto querendo um visto X, sendo que tem várias outras oportunidades em Y, em Z, enfim, e esse é o nosso trabalho. Fantiele, ainda eu tenho uma pergunta. A gente falando aí em erros, possibilidades de erros e revisões. Quando o imigrante ele pensa em mudar ou quando ele escolhe os Estados Unidos, sendo que hoje nós temos 2 milhões e 85 mil brasileiros, ou seja, os Estados Unidos agasalha a maior comunidade brasileira no mundo. Quando esse imigrante ele pensa em migrar, o crédito é uma peça-chave na vida de qualquer migrante. Como a questão financeira ela se conecta com os processos de regularização migratória e integração nos Estados Unidos e quais erros dentro da sua expertise, do seu trabalho, da desenvoltura de todos os processos os quais tu atuas, ou seja, qual é a relação documentação, crédito e como podem esses erros serem evitados? Ótima pergunta. Em relação ao crédito, dependendo do tipo de processo, por exemplo, um processo de green card através de casamento, é fundamental que esse peticionário, patrocinador, tenha uma boa renda. Então, o governo americano ele tem um cuidado de verificar se esse crédito, se essa renda financeira do petitioner, do peticionário, ele tem condições de manter esse beneficiário. Por quê? O governo americano ele não quer que o imigrante venha para cá para depender de cesta básica, de hospitais, isso, porque esse aí é um direito, né? São direitos de quem possui já a residência ou quem é um cidadão, né, ou cidadã americana. E então esse crédito é bem importante. Quando o peticionário não possui essa renda financeira que a gente precisa mesmo, é mandatório comprovar, entra um cofiador, que também, né, nós vamos analisar nesse imposto de renda quantas pessoas constam nesse imposto de renda. Às vezes, a pessoa faz uma renda alta, mas tem 4 dependentes. Vai ter ali o cônjuge e mais os filhos. Então, por isso que é importante ter um profissional e experiente também para analisar esse imposto de renda. Então, esse crédito é muito importante e hoje, trazendo algo também recente, está sendo analisado a escolaridade, outras, se a pessoa, no próprio formulário do Green Card, pergunta qual o nível de escolaridade do beneficiário. Então, a gente tem outros detalhes além desse crédito. E sobre os erros, eu diria os principais, a falta de planejamento, né? A pessoa deseja, ela entra com visto de turista e deseja permanecer nos Estados Unidos. Então, é fundamental ter esse planejamento migratório antes de uma mudança de país. E é tudo, né, gente? É país, é a culinária, é o idioma, é a questão cultural. Então, é preciso trabalhar tudo isso antes, né? Eu diria até que é interessante a pessoa vir primeiro, fazer turismo e verificar, né, todas essas questões ambientais, questão de trabalho também, antes de aplicar para um visto de trabalho. O outro erro também é igual a questão do idioma. A pessoa vem, ok, eu sou um engenheiro qualificado, quero aplicar para um EB2NW.
e o inglês dessa pessoa é suficiente? Ela trabalhou no inglês antes para aplicar para uma vaga dessa? Imagina um petitioner, um patrocinador, né, um empregador, no caso, ele vai contratar uma pessoa que tem um currículo amplo, experiente, mas se não tem o idioma, né? Quanto custa para um empregador hoje ter um estrangeiro aqui? E, além disso, ele tem que comprovar por que que esse estrangeiro possui habilidades extraordinárias que é melhor do que o cidadão americano para ser contratado. Então, para mim, talvez eu diria que eu acredito que o principal erro é a falta do planejamento migratório. Eu achei perfeita essa consideração, porque, como advogada internacionalista, inclusive escrevi um livro falando sobre isso, planejamento migratório e planejamento previdenciário de cunho internacional. A gente precisa ter consciência, segurança para migrar. E atendendo às comunidades brasileiras pelo mundo e atendendo também imigrantes no Brasil, eu criei uma tríade. Essa tríade ela vai de encontro exatamente com a resposta da Fancelli: segurança jurídica, segurança financeira e segurança emocional. Está tudo ali intrínseco para que essa migração se dê da melhor forma possível. E mesclando atualidade, porque quem muda quer o quê? Qualidade de vida, quer ter segurança, quer ter melhores salários, quer que a sua família cresça e se propague dentro de um país que lhe dê melhores condições salariais, melhores formas de estudo. Vamos falar da atualidade e da nova política migratória? Na verdade, em um ponto, qual é? Deportação. Nós sabemos que sempre existiu, só não estava ali tão vinculado como está hoje. Doutora Mariana, vinculando, falando de um futuro, da advocacia preventiva de direitos humanos, qual é a sua posição em razão das deportações que vêm acontecendo em massa? Ah, bom, antes só queria. Eu gostei dessa respirada. Vamos lá, vamos conversar. Não Só sempre aconteceu? Não sempre para foi dessa acontecer. forma? Gente, primeira coisa, vamos desmistificar algumas coisas. Deportação em massa sempre aconteceu, tá? Deportação que vá contra, em desalinho com defesa de direitos humanos, sempre aconteceu. Não acho que esteja certo, mas sempre aconteceu, tá? Agora, eu só queria falar uma outra coisa antes, doutora, que é muito bom ver que as pessoas que realmente estão ali trabalhando seriamente com o direito internacional e com migração, elas partilham da mesma sabe, dos mesmos sentimentos, porque antes da gente começar a gravar aqui, a conversar, a gente estava justamente conversando sobre essa diferença cultural e a importância de estar preparado emocionalmente, de não achar, e aí, já entrando numa situação que a Fancelli falou, quando você entra com um pedido de green card, e o EB2NW, por exemplo, te dá direito a pedir green card para você e para sua família. Poucas pessoas sabem, mas se você for portador de green card, você não pode ficar mais de 180 dias fora dos Estados Unidos. Então, vamos supor que você entrou no processo, não se adaptou aos Estados Unidos, se você sair por mais de 180 dias, você perdeu todo o seu processo, né? E isso são coisas que as pessoas às vezes não sabem porque não se planejam, não procuram desde o começo um profissional que vai falar para você, olha, aquilo que a gente estava conversando ontem, existe uma diferença entre sonho e imaginário, entre o seu imaginário e o que realmente acontece, né? Isso profissionais responsáveis precisam abordar com os seus clientes, certo? Ahn, Sobre revisão que a Fancelli estava falando, 55 mil vistos estão sendo revisados. 6 mil vistos de estudantes foram revogados. Outra situação, green card não gera direito adquirido. Você pode ter o seu green card revogado a qualquer momento. As pessoas às vezes esquecem dessas informações que são importantes, né? E que nada tem a ver, neste caso, com ferir direitos humanos, porque são coisas diferentes, né?
Quando a gente fala de respeito à dignidade da pessoa humana, a gente está falando o seguinte: regras podem e devem existir com relação à migração. A migração, ela não pode ser indiscriminada, porque ela traz, pessoal, várias outras situações para o país, né? Situações financeiras, administrativas, tributárias, questões de ordem criminal também, né? Então, ela não pode ser indiscriminada. O que a gente defende é que esse controle sempre atenda a princípios da dignidade da pessoa humana. Então, é digno que crianças sejam separadas dos seus pais? Né? Para nós que trabalhamos com isso, não. E não é um movimento de agora, né? Então, assim, os direitos humanos, eles têm que acompanhar esse movimento migratório, esse novo cenário, para que as pessoas tenham as suas garantias que são inerentes à condição de ser humano, assim, realmente efetivadas, não é mesmo? Então, é muito importante, e o que a gente vê hoje, e na advocacia internacional, a gente tem meios de garantir isso. Isso é muito importante. A gente tem uma estrutura inteira internacional que visa justamente garantir direitos humanos das pessoas. E os migrantes também são titulares desse direito. Por isso que a gente tem coração e pulmão. Tá todo mundo embaixo desse grande guarda-chuva que são os direitos humanos. E temos mecanismos internacionais. Eu acho que esse que é o recado que precisa ficar. Perfeito, perfeito. E é tão bom, né? Os bastidores a gente falava exatamente sobre isso. E o direito internacional, ele faz brilhar os meus olhos, porque nós trabalhamos em várias esferas e o convite para advogados que ainda não internacionalizaram as suas carreiras é a seguinte: verificar das possibilidades que nós temos. Nós podemos verificar a cooperação jurídica internacional, podemos também trabalhar e atuar sem que a gente tenha uma licença em outro país por conta dos acordos e tratados internacionais. E hoje nós temos uma mobilidade de forma global, empresas brasileiras em vários países e empresas de vários países internacionalizando, expatriando para o Brasil. Então, o advogado internacionalista, ele tem que estar atento. O meu convite são as intersecções. Não existe expatriação e imigração sem a intersecção do direito empresarial, do direito, claro que a gente está falando aqui, direitos humanos, direito migratório, ninguém adentra outro estado sem um visto e ninguém pode trabalhar ou residir sem uma autorização legal. Nós temos o direito do trabalho, o direito tributário, o direito previdenciário, o direito de família, todos interseccionados. A advocacia internacionalista, ela surge como uma ponte essencial entre sistemas jurídicos distintos, garantindo proteção de direitos e a segurança jurídica a migrantes. Como vocês veem após essa fala, que eu tenho certeza que eu conheço o trabalho de ambas, a colaboração transnacional entre advogados e paralegais para enfrentar esses novos desafios migratórios, principalmente em razão do nosso assunto princípio de hoje, que é a nova política migratória no governo Trump. Quem responde primeiro, Fancelli? Ah, o advogado e o paralegal estão ali juntos, em defesa do imigrante, obviamente, né, de acordo com as leis, mas tentando dar o maior suporte possível, coletando o maior número de informações, de documentações, para que a gente tenha um processo sólido e com a possibilidade de ser aprovado. E mediante, né, nessa atual conjuntura, eu diria que é sempre assim, o paralegal e o advogado trabalhando juntos, um completa o trabalho do outro, né? Não tem assim, o advogado ele vai fornecer o conselho jurídico, a explicar tudo ali para o cliente, o paralegal entra com a questão da documentação, com a montagem,
a defesa também para ajudar esse advogado. Então, assim, um colabora com o trabalho do outro. Esse time aí, essa equipe é fundamental. Um outro detalhe que eu gostaria de pontuar sobre o Accredited Representative, que poucas pessoas sabem, é uma licença que o profissional tem, ele equipara ao advogado nos Estados Unidos, porém ele consegue essa licença através de uma ONG, de uma instituição sem fins lucrativos. Essa instituição ela pode cobrar também pelos processos, mas se aparece alguém que não tem condições financeiras, é quando a instituição faz esse processo gratuitamente. Então, é uma licença bem difícil de se conseguir. Eu Parabéns! consegui, Aqui nos Estados obrigada. Unidos nós temos somente duas, né, paralegais com essa licença. Parabéns por representar o nome do Brasil aqui fora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, é uma licença que ela tem que ser aprovada pelo Tribunal de Justiça e pela imigração, né? Sem contar que toda a vida desse profissional também vai ser investigada, né? Porque, imagina, você vai assinar o mesmo formulário que um advogado que fez o bar aqui, né? Que é como se equivalente ao AB no Brasil. Então, assim, de brasileiras eu só conheço mesmo duas. Né? E assim, e a gente segue em busca. Então, quando eu estou na ONG, eu sou como Accredited Representative, e fora da ONG eu tenho, né, a minha empresa e assessoro os advogados aí, que é um time. E principalmente agora estamos mais fortes do que nunca. Muito bom. Doutora Mariana, lhe passo a palavra. Já caminhando aqui para o final desse debate maravilhoso, a convite da Comissão de Direito Internacional da OAB Rio de Janeiro. Eu não sei o que seria do trabalho do advogado sem um paralegal, na verdade. E é uma estrutura que, na verdade, eu acho que o Brasil deveria pensar em implantar, porque assim se complementam mesmo, não se chocam, mas se complementam. E assim, com relação à política migratória dos Estados Unidos, como falamos, sim, está mais rígida. É um fato. O que o advogado e o paralegal precisam coletivamente entender? Quando a gente tem uma política migratória mais rígida, a gente só precisa fortalecer o processo do nosso cliente, o nosso processo, enfim, e saber utilizar dos mecanismos que temos internacionais para fortalecer esse pedido. E mais que isso, tem uma coisa que eu sempre falo para meus alunos: entendam, operadores do direito não são meros aplicadores de lei. A gente é através do operador do direito, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que toda a legislação ela é ali também encontrada. E a jurisprudência tem um poder muito grande nos Estados Unidos. Eu estava tentando encontrar a palavra equivalente aqui em português, mas a jurisprudência tem um poder muito grande. Então, você, advogado, precisa conhecer todos os mecanismos que você tem disponível na esfera doméstica e na esfera internacional, porque nós não somos apenas aplicadores de lei. É através da gente que legislação muda, que interpretação judicial muda, né? Afinal de contas, né, o juiz, via de regra, não pode agir de ofício, então ele depende da sua provocação. Conheça as ferramentas e seja um provocador, né? A gente se formou para isso mesmo, né? Exatamente, nós criamos as teses, né? Sempre estudando, sempre buscando o melhor para os nossos clientes e dando acesso à justiça através do nosso estudo, do nosso esmero, sempre tentando da melhor forma possível concretizar o sonho de quem nos busca e principalmente nessa esfera do direito internacional. Uma vez mais, agradeço à Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, o nosso presidente da comissão, Dr. Carlos Nicodemos, e a nossa presidente, Ana Basílio. Quero agradecer imensamente a doutora Mariana Celestino e a paralegal Fantiele Barra pela generosidade em compartilhar conhecimento e experiência em razão
do nosso tema de hoje, creio que principalmente a prática, ou seja, falamos sobre a nova política migratória do governo Trump. Reforço que o diálogo interdisciplinar e internacional é o que fortalece a advocacia e amplia a proteção de direitos no cenário global. Obrigada também a todos que aqui estão nos ouvindo e nos acompanham neste evento. Gratidão e até mais. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal.